Bíblia Sagrada, versão ARA, livro 1 Crônicas. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Caim, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avlá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim e a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descenderam os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lute, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá. Selá gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleque, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salefe, a Azar, Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Diclã, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avlá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleque, Reu, Seruque, Naor, Tera e Abraão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Edbeel, Misbissão, Misma, Dumá, Massá, Haddad e Temá. Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zimrã, a Jocsã, a Medã, a Midian, a Esbaque e a Sua. Os filhos de Jocsã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefim, Gaetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Bizá. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer, Disã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefon e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Aná. Os filhos de Aná, Disson. Os filhos de Disson, Arão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dissã, Uz e Arã. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bonsra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedad. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Samlá, de Mesreca.
Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul de Reobote junto a Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã e em seu lugar reinou Haddad. O nome da sua cidade era Pau e o de sua mulher era Meetabel, filho de Matred, filha de Met-Zaabe. Morreu Haddad. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinó, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Sacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Esses três lhes nasceram de Bet-Sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, na hora de Judá, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez, Esrom e Amul. Os filhos de Zera, Zimim, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan, Azarias. Os filhos de Enzrom, que lhe nasceram, Jeramiel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Aminadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos destas Gesser, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jerzu e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozen e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Adab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize. O filho de Ize, Senzã. E o filho de Senzã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Ezaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai.
Atá gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Edlis, e Edlis a Eleazar. Eleazar gerou a Sismai, Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Eliasama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Abid-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou a Rão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Sur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Agazas, e a Arã gerou a Agazas. Os filhos de Jadai, Regen, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Safi. De Maaca, concubina, gerou Caleb, a Sefber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madmana, e a Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E a Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Criate Jearim. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Criate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Criate Jearim, foram Aroé e Azil Amenoote. As famílias de Criate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misreus. Destes procederam os Zoratitas e os Atauleus. Os filhos de Salma, Belém e os Neftofatitas, Atrote, Bet, Joabe, Azi, Amanat, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron. O primogênito Anon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, por ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Jamiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeque e Jafia. Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acaz, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salom. Os filhos de Joaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, e irmã deles, e Azubã, Oel, Berequias, Azadias e Jubabe, Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Palatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Hernã, os filhos de Obed, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías,
Atus, Igal, Berias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Isricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Jonã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Umai e a Alaate. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Ismã e Idbaz. E era o nome da irmã deles, Azeleelpone. E mais Penuel, pai de Gedor. Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz ao Zaon e Éfer e a Temene e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etinã. Cos gerou a Unubi e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aerel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Soá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafã e Pazeia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate. Meonontai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Isra, Jeter, Mered, Éfer, Jalom foram os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered tomou por mulher Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naá, Abiqueila, o Garmita e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Anon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Laca, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em Lim, em Bet-Asbeia. Como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Safrafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Leem. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar, Sual, em Bila, em Ezen, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziklag, em Bet-Marcabote, em Azar-Sursim, em Bet-Birim e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon,
Tóquia e Azan, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registros, por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Januleque, Josa, filho de Amazias, Jeuel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jacobá, Jezoias, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Zif, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes que são registrados por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje. E habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Foram estes Enoque, Palu, Esrom e Carme. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por cabeças Jeiel e Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã até Salcã. Joel foi a cabeça de Safã, Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e em suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada e tesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos como a Getur, a Nafis e a Nodab.
foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Armon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Efer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Habor, Ara e para o rio Gozã, onde permanecem até ao dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias a Abizua. Abizua gerou a Buque, e Buque a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias a Itube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias, e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias, e este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias. Amarias gerou a Itube. A Itube gerou a Zadok. Zadok a Salum. Salum gerou a Euquias. E Euquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías. E Seraías a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém. Os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, são estes os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Elcana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Elcana, Amazai, Aimote. Quanto a Elcana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Elcana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho de Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías, de quem foi... Estes são os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amasai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias,
filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeio, filho de Micael, filho de Bazeia, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Ansi, filho de Ebane, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finés, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, aos filhos de Arão, as famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. Deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, com seus arredores, Jatir, Estemoa, com seus arredores, Ilém, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Azan, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba, com seus arredores, Alemete, com seus arredores, Anatote, com seus arredores, ao todo 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Sacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bazã caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas as cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas as cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio Siquém com seus arredores na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com seus arredores, Joquimeão com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, Aijalon com seus arredores, Gat-Rimon com seus arredores. E da minha tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Bileão com seus arredores foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da minha tribo de Manassés, deram em Bazã, Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. E da tribo de Sacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anen com seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Ucog com seus arredores, Reob com seus arredores. E da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Criataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores, e Tabor com seus arredores, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, Mefaate com seus arredores, e da tribo de Gade, em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores.
Hesbom com seus arredores, Jazer com seus arredores. Os filhos de Sacar foram Tola, Puá, Jesube e Simron, 4 ao todo. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes das famílias descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi e Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Cias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Sacar, homens valentes, foram 87.000. Todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Jediael, 3 ao todo. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onvi, Jerimote, Abias, Anatote, Elemete, todos filhos de Bequer. O número deles registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes de suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Jediael, Bilã, os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos estes filhos de Jadiel foram chefes das suas famílias, homens valentes, 16.200 capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim, filho de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, de sua concubina Séria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca, o nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Perez. O irmão deste foi Seres. Os filhos de Perez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amoleque deu à luz a Isode, a Abiezer e a Macla. Foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Lique e Anião. Era um filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, e de baixo e a de cima, como também a Uzen Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Emiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao oriente, Naarã, e ao ocidente, Gezer e as suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean e suas aldeias, Taanac e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel.
Os filhos de Azer, Imna, Isva, Isvi e Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bisravite. Eber gerou a Jaflet e a Somer, a Otão e a Suá, irmão deles. Os filhos de Jaflet, Passaque, Bimal, Asvat. Estes foram os filhos de Jaflet. Os filhos de Simer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helen, Zofá, Ina, Celes e Amal. Os filhos de Zofá foi Arnefer, Sual, Beri, Irã, Bezer, Od, Sama, Silza, Itran e Beera. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos homens valentes, chefes de príncipes registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro, a Noé, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar gera Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, gera Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Manaate. Naamã, Aías e Gera, estes os transportou e gerou a Uzá e a Iude. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher, a Jobabe, a Zíbia, a Messa, a Malcã, a Jeusa, a Saquias e a Mirma. Foram estes os seus filhos, chefes das famílias. Uzim gerou a Bitube e a Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizan e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gat. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Israelias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri e Zabidi, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Simrat, filhos de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias, Penuel, filhos de Sazaque, Sanserai, Searias, Atalias, Jarezias, Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Esses foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. E também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal e Nadab. Gedor, Aiô e Zezer e Zequer. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas e a Malquizua, e Abinadab e a Asbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz gerou a Joada, Joada gerou a Lemete e Asmavete e a Zinri, e Zinim gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eliasa, de quem foi filho Azel. Teve Ezel 6 filhos, cujos nomes foram Isricão, Bucri, Ismael, Serarias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de
Azé, que saiu seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Miúde, filho de Umrim, filho de Imri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salum, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Euel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Joaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, filho da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Padzur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemete, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeça das suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Isricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas, os porteiros Salum, Acube, Palmon e Aimã e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os Coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guarda das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido carregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finés, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para guarda das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigília lhes estava encarregada, e tinham o dever de a abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros haviam que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário.
como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, os filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu ministério. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas genealogias, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab. Gedora, Ior, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas e a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Ner gerou a Quis. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou a Jara, e Jara gerou a Lemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Binear, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, e a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça afixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes, Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. E sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.
Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Saul. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terremoto e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não... Porém, aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão ao tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aioita, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benai, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, Bene, Azen, Gizonita,
Jonatas, filho de Sagi, Ararita. Airão, filho de Sacar, Ararita. Alifaal, filho de Ur. Éfer, Mequeratita. Aías, Pelonita. Ezron, Carmelita. Naarai, filho de Esbai. Joel, irmão de Natã. Mibar, filho de Agri. Zeleque, Amonita. Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita. Garibe, Itrita. Urias, Eteu. Zabade, filho de Alai. Adna, filho de Sira. Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca. Josafá, Mitenita. Uzias, Asteratita. Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita. Gediael, filho de Inziri, e Joá, seu irmão, Tizita. Eliel, Maavita. Jeribaal e Josavias, filho de Elnaã. Itma e Moabita. Itma, Moabita. Eliel, Obed e Jaziel de Zoba. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto a mão direita como a da esquerda em arremessar pedras confundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaías, o Gibeatita. Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete. Beraca e Jeú, o Anatotita. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles. Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Elusai, Jerimote, Baalias, Semarias, Cefatias e Urufita. Elcana, Isias, Azarel, Joazer e Jezobel, os coreaitas. Joela, Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, e a Davi a fortaleza. Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna,
Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú, Zileftai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Sacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capitães para sair à guerra, e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos, e cachos de pastas e vinho, e azeite, e bois e gado, miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Consultou Davi os capitães de 1.000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Criate-Jearim. Então Davi com todo o Israel subiu a Baalar, isto é, a Criate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Nadab a Uzá, e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se diante de Deus com todo o seu empenho, em cântico, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas.
Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor rompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeque, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. Ali deixaram os seus deuses e adornou Davi e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus ornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia, peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Fez também Davi casas para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Porque então não o buscamos segundo nos for ordenado? Edificaram-se, pois, os sacerdotes, santificaram-se, pois, os sacerdotes,
e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etam, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etam se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azarias, com harpas e com tom de oitava para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha um encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amasai, Zacarias, Benai e Eliezer. Os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciões de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, e ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, e desprezou no coração. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração.